Olá, como vai você? Como vai a sua família? Como vai a sua vida? E principalmente, como vai a sua fé? Novamente estou aqui e quero te perguntar outra vez. Você acredita em milagres? O grande evangelista Billy Graham disse uma certa vez: hoje, quando o evangelho é proclamado nas fronteiras da fé cristã que se aproxima da situação do primeiro século, milagres ainda às vezes acompanham o avanço do evangelho. À medida que nos aproximamos do fim da era, podemos esperar que os milagres aumentem. Creio que veremos uma recorrência dramática de sinais e maravilhas que demonstrarão o poder de Deus para o mundo cético. Assim como os poderes de Satanás estão sendo desencadeados com maior intensidade, então eu acredito que Deus permitirá sinais e maravilhas a serem realizados. Quando falamos de milagres, logo pensamos em grandes quantidades de água se abrindo, mortos se levantando, paralíticos voltando a andar, e acabamos nos esquecendo que milagres também podem ser pequenos sinais que acabam mudando o rumo de uma vida e, por consequência, até mesmo a história. Como foi no caso que vimos por esses dias, que eu, em particular, considero um pequeno milagre divino, mas que fez toda a diferença na história de uma vida. Estou falando sobre o caso do menino do barril. Resgatado no último sábado, dia 30, o garoto foi encontrado com as mãos e pés acorrentados dentro de um barril tampado com uma telha e uma pia de mármore para impedir a sua saída. Forçado a ficar de pé, sem poder se sentar ou agachar, a criança era alimentada apenas com cascas de banana e fazia suas necessidades fisiológicas ali mesmo no local. Os vizinhos já haviam notado que o menino tinha parado de frequentar a escola e de brincar com as outras crianças da região. Os policiais conseguiram entrar na casa com a autorização de uma jovem de 22 anos, filha da namorada do pai do garoto. Tanto ela quanto sua mãe e o pai da criança foram presos em flagrante, suspeitos de cometer tortura. Onde está o milagre nesse caso? Nesse dia em que houve a denúncia, o pai da criança e sua namorada haviam saído e parecia que demoraria a voltar. O garoto então viu uma chance de tomar uma atitude, já que se continuasse naquela situação, acabaria morrendo. Então, com sua própria cabeça, já que estava com as mãos atadas, começou a golpear uma parede que seu pai havia construído dias antes. O garoto fazia isso talvez na tentativa de conseguir pedir socorro, até que conseguiu deslocar um tijolo que acabou caindo na casa do vizinho, e este estava em casa no dia e viu o rosto do menino entre as frestas que se abriu com a queda do tijolo. O vizinho, nesse exato momento, estava indo verificar a sua caixa d'água quando viu o garoto chamar e filmou o rostinho da criança nessa cena muito emocionante e triste. O vizinho indignado então imediatamente chamou a polícia, que acabaram invadindo a casa e socorrendo essa criança. Por que penso que foi um milagre? Vários fatos corroboraram para que tudo acontecesse. O casal saiu naquele dia, o tijolo se soltar com os golpes dados pela cabeça do menino, o vizinho ir ver a caixa d'água no exato momento e, por fim, ser tocado para poder acionar a polícia. Pois em muitos desses casos, infelizmente, as pessoas preferem não se envolver. Por fim, essa criança foi salva da morte certa por causa desses eventos, o que, na minha opinião, caracteriza-se como um milagre. A Bíblia afirma na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e lá no final a Bíblia nos declara que haverão homens amantes de si mesmo e também sem afeto natural. O próprio Jesus Cristo afirmou em Mateus 24:12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O desejo do meu coração é que, através dessa triste história, possamos refletir o nosso nível de amor
e até mesmo de empatia que estamos tendo com relação ao nosso próximo. Afinal de contas, os 10 mandamentos se resumem a esses dois. Amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Também quero pedir para vocês que orem por esta criança para que ela possa crescer com o seu psicológico restaurado e todas as vezes que perceberem maus tratos, seja com crianças, adultos, idosos, velhos, até mesmo animais, denuncie. E se você quer ter sua história contada, envie para mim em inbox. E eu estarei aqui com todo prazer contando essas histórias de fé. O Senhor Jesus seja glorificado. Shalom Adonai. A paz do Senhor.